Obrigado, pastor Daniel. Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos aí cultuando a Deus juntamente com os amados irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais da igreja. Deus abençoe você, a sua família. Saiba que Deus está no controle de tudo. E como disse Paulo e também como disse Jó, pastor, em breve se manifestará em nosso favor. Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 16. Nós vamos estar lendo alguns versículos a partir do 29. Primeiro Reis, capítulo 16, versículo 29 a seguir. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz assim: Acabe, filho de Jorim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Jorim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Até aqui, muito obrigado. Queridos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no primeiro livro dos reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, a Bíblia ela vai trazer de forma resumida, de forma laconizada, a história do rei Acabe. Quem foi o rei Acabe? A cronologia vai nos dizer que Acabe foi o 7º rei de Israel. E a Bíblia então vai trazer algumas informações sobre este rei. E as informações que a Bíblia vai trazer sobre este rei são informações de cunho negativo, pois a Bíblia diz que Acabe foi um rei ruim, foi um rei mau, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que reinaram antes dele. Agora, quando eu estava lendo a história de Acabe, eu pude ver aqui alguns erros que Acabe cometeu, e a Bíblia vai dizer algo muito forte. A Bíblia vai dizer que Acabe ele fazia as coisas, pastor Daniel, para provocar ira no coração de Deus. Acabe ele não fazia as coisas simplesmente porque ele não tinha um conhecimento da verdade, fazia errado. Não, a Bíblia vai dizer que Acabe fazia as coisas más porque ele queria irritar ao Deus de Israel. E eu estava vendo aqui a Bíblia falando algumas coisas. Entre as muitas coisas que a Bíblia fala a respeito de Acabe, a Bíblia vai dizer que ele casa-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passa a servir a Baal. Então nós temos um rei em Israel, nação de Deus, povo de Deus, nação formada pelo Senhor para lhe representar na terra, sendo governada agora por um rei que não está nem aí para a vontade de Deus, sendo governada agora por um rei idólatra, que faz as coisas para irritar o Deus que formou o povo que ele agora está governando. Agora, quando eu estava lendo aqui a história de Acabe, chamou-me a atenção, pastor Daniel, pastor Edevan, os irmãos que estão conosco aqui, chamou-me a atenção que na descrição que a Bíblia vai dar no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Acabe ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Quando eu estava lendo a história de Acabe e eu vi esta expressão, que parece que foi pouca coisa, mas não foi, foi grave. Se não fosse apenas casar com Jezabel, fazer as coisas ruins que ele já fazia, a Bíblia diz que ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Quando eu li este nome aqui, Jeroboão, uma curiosidade veio ao meu coração para estudar um pouquinho quem foi Jeroboão. E a história de Jeroboão é uma história surpreendente. A história de Jeroboão é uma história até, nós podemos dizer, comovente, porque a Bíblia vai dizer algumas coisas sobre este homem chamado Jeroboão, muito interessantes.
Se você tiver a sua Bíblia em mãos, ou depois você pode pegar a sua Bíblia e ler, no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, perdão, a Bíblia vai começar a falar sobre quem fora Jeroboão. E a Bíblia vai dizer ali, capítulo 11, versículo 26 a seguir, do primeiro livro dos Reis, que Jeroboão, filho de Nebate, ele era um servo de Salomão. Mas ele não era um servo qualquer, ele era um servo capacitado. A Bíblia vai dizer que este homem chamado Jeroboão, ele era valente, ele era capaz de trabalhar, ele era capaz de administrar, ele era capaz de governar. Então a Bíblia vai dizer que Salomão, observando este moço chamado Jeroboão, vendo que ele era um homem capaz, um homem qualificado, colocou ele como chefe de uma parte dos seus trabalhos. Então Jeroboão, servo de Salomão, ele começa a trabalhar como encarregado de Salomão. E trabalhando ele como encarregado de Salomão, a Bíblia vai dizer que ele se destaca. Ele começa, pastor Daniel, a cair na graça das pessoas que ele comandava. Porque ele era alguém qualificado, ele era alguém capaz, mas ele era alguém que tinha um espírito de liderança muito forte. O que ele mandava fazer, as pessoas acatavam. A posição que ele tomava, as pessoas admiravam. Então ele começa a se destacar no reinado de Salomão, como servo, como encarregado dos trabalhos. E este homem valente, valoroso, de uma boa aparência, então ele começa a ganhar o coração do povo. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, para você entender qual foi o pecado de Jeroboão que o rei Salomão andou. A Bíblia vai dizer que na velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração. As mulheres de Salomão conseguiram fazer com que Salomão se desviasse de Deus. A Bíblia diz que Salomão levantou altares a muitos deuses, a deuses falsos, e isso trouxe tristeza ao coração de Deus, e isso trouxe ira ao coração de Deus. Então a Bíblia vai dizer algo extraordinário, que na velhice de Salomão, estando Salomão cultuando outros deuses, dos quais Deus lhe havia ordenado para não adorar, ali está Salomão adorando, cultuando, levantando altares a deuses falsos. A Bíblia vai dizer que a voz de Deus fala com Salomão mais uma vez. Só que a voz de Deus agora falando com Salomão, não é no mesmo tom de quando Salomão inaugurou o templo, não é no mesmo tom de quando o Senhor se manifestou a Salomão dizendo: olha, pede-me o que quer que te farei. Não, agora Deus vai repreender o pecado de Salomão. Agora Deus vai dizer: olha Salomão, visto que houve isso em ti, visto que você está fazendo coisas que eu disse para não fazer, eu vou pegar o reino que eu te dei e vou dividi-lo e vou dar aos teus servos. Não vou fazer a divisão total, não vou dar tudo na mão dos teus servos, porque eu tenho uma aliança com Davi teu pai, e eu disse para ele que não ia faltar sucessor no trono da sua descendência, mas por causa dos teus pecados, eu estou arrancando o reino da tua mão e dividindo aos teus servos. Simultaneamente, quando Deus está falando com Salomão, a Bíblia vai dizer que Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, está no campo trabalhando. No mesmo momento que Deus está falando com Salomão, a Bíblia vai dizer que Deus levanta um profeta por nome de Aias e envia ele lá no campo, onde estava Jeroboão trabalhando. E lá no campo, simultaneamente, Deus falando com Salomão no templo, no palácio, e lá no campo onde estava Jeroboão, apresenta-se o profeta, o homem de Deus, e diz: Jeroboão, escuta o que eu tenho para lhe dizer. Tira a capa que tu está vestindo, Jeroboão. Jeroboão tira a capa que está vestindo. O profeta, diz a Bíblia, pastor, ele despedaça a capa de Jeroboão em 12 pedaços. Despedaçando a capa de Jeroboão em 12 pedaços, o profeta começa a anunciar a Jeroboão o que Deus estava por fazer. A Bíblia diz que o profeta diz: assim como esta capa foi despedaçada em 12 partes, assim o Senhor despedaçará o reino de Salomão. Você está entendendo? A Bíblia diz